Graça e paz, meus amados, aqui do canal Sérgio Oliveira, temas bíblicos. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que tem a ver aí com o que nós estamos vivendo atualmente. Vamos falar sobre guerras vamos falar também sobre Israel, tá certo? Então vamos falar sobre Gog e Magog. O que realmente significa Gog e Magog? Será que essa guerra que está aí sendo vivenciada por nós, pela nossa geração agora, o que tem a ver com Gog e Magog? Porque tem vários teólogos, pastores, estudiosos da Bíblia falando muito sobre Gog e Magog. Então vamos entender pela palavra de Deus o que é realmente Gog e Magog, o que a Bíblia nos traz sobre essas duas palavras, o que são, como nós devemos nos comportar dentro desse contexto bíblico. Nós, da nossa geração atual, a geração do tempo do fim, já as breves portas da grande tribulação. Então vamos entender isso aí na proteção de Deus, amém? Glória a Deus. Abrindo aqui no livro de Ezequiel, capítulo 38, a palavra de Deus nos fala sobre Gog e Magog, é uma das partes onde ela fala mais a respeito de Gog e Magog, tá certo? Mas antes, nós vamos ver aqui na Wikipédia, que a Wikipédia fala sobre o que o cristianismo em geral entende sobre Gog e Magog, né? Veja bem, Magog foi o neto de Noé, Gênesis 10:2. O povo de Magog é descrito como um povo guerreiro, está em Ezequiel 38, 15, 39, 3-9. Gog e Magog são descritos em Ezequiel 38, 39, também Apocalipse capítulo 27 e 27:8, né? Então a gente vai ver também o significado lá em Apocalipse, tá certo? O significado aqui em Ezequiel, o significado lá em Apocalipse. Enquanto essas duas instâncias carregam ou sustentam o mesmo nome, o estudo mais claro das Escrituras mostra evidentemente que eles não se referem à mesma pessoa ou eventos, ou seja, de Ezequiel ou de Apocalipse. Na profecia de Ezequiel, Gog seria um líder de um grande exército que ataca a terra de Israel. Gog é descrito como a terra de Magog, príncipe e de Meseque e Tubal, Ezequiel 38, 2 e 3. Em Ezequiel, a batalha de Gog e Magog ocorre no período da tribulação, ou seja, aparentemente da grande tribulação de Israel, porque ela está vivendo um período de paz e começa a grande tribulação. Um pouco ligado também com o que fala lá no livro de Apocalipse sobre a guerra do Armagedon, né? Que é uma guerra próxima ao Monte Carmelo, porque Armagedon é um monte, tá certo? A evidência mais forte nesse conceito é que o ataque pode ter acontecido quando Israel estava em paz. De acordo com Ezequiel, essa era uma nação que tinha segurança e pôs à prova suas defesas. Ou seja, o apóstolo Paulo diz, né, quando falar de paz e segurança, haveria repetindo destruição. Então nós temos que ter cuidado com essa questão da paz e segurança quando ela vem ser programada pelo último anticristo. O último anticristo é que vai trazer a paz e segurança ao mundo, né? Entre aspas. Só que o apóstolo Paulo adverte: quando vos falarem paz e segurança, haverá repetindo destruição. Ou seja, forças ocultas, estão aí acelerando um ataque contra o povo, contra Israel físico, a nação de Israel literal, que também vai repercutir no Israel espiritual. Nós devemos entender o que é o Israel literal, né, que são aquelas pessoas que estão vivendo lá, o israelita, e o Israel espiritual. O que é o Israel espiritual? São todos aqueles que aceitam ao Senhor Jesus Cristo como único legítimo Salvador, tornando-se então Israel espiritual, da mesma forma, filhos de Abraão pela fé. Veja bem, quando Israel pactuou com a besta ou o anticristo, ou seja, o anticristo vai enganar muitos lá de Israel, né? Principalmente judeus ortodoxos. Em efeito do começo da profecia, aqui fala da profecia das 70 semanas, só que eu tenho um estudo sobre isso, a questão da profecia das 70 semanas, que na verdade, onde eles tiram lá de Daniel 9:27, Daniel capítulo 9, né, que fala dos 7 anos, ali, será que são 7 anos para o futuro ou 7 anos que já passaram? E o que evidencia esse tempo final da grande tribulação? Será que são mesmo 7 anos? 3 anos e meio mais 3 anos e meio? Depois a gente vai fazer um estudo sobre isso. Aqui ele diz, derrotado por Deus, Israel poderia estar em paz. Possivelmente a batalha ocorreria na metade do período de 7 anos. Ele interpreta dessa forma, né? Muitos interpretam dessa forma e alguns não. Mas aqui ele diz, né, que no final do período de 7 anos ia haver essa grande batalha. O abate seria tão grande que levaria 7 meses para enterrar todos os mortos, né? Como descrito lá em Ezequiel, traz a questão dessa figuração. E lá Apocalipse 19 também fala da prefiguração da ceia, né?
e de todos aqueles que seriam mortos pela espada do Senhor, que os próprios abutres e aves fariam ali a sua alimentação daquelas carnes que sobrariam, né? É uma questão que Deus iria derrotar o seu povo e os corpos iriam ficar ali na terra, e as próprias aves iriam devorar. O uso duplicado dos nomes Gog e Magog em Apocalipse é para mostrar que aquelas pessoas demonstram a mesma rebelião, ou seja, toda rebelião que veio contra o povo de Israel, desde os primeiros tempos, aqueles primeiros povos que atacaram o povo de Israel, Deus identifica primeiramente como Gog e Magog. É claro que existem outros nomes, né? Existe o quê? Os Amalequitas, existe também os Edomitas, que também atacaram o povo de Israel, da mesma família, são primos, né? São parentes, mas que por causa de terra, de questão de terras, eles vivem em conflito, né? O povo árabe, que veio de Ismael, os ismaelitas, e assim sucessivamente. Aqui diz, ó, o livro de Apocalipse usa a profecia de Ezequiel para mostrar os últimos tempos. O ataque final à nação de Israel, Apocalipse 28:9. O resultado final dessa batalha é que tudo será destruído e Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, Apocalipse 20:10, né? Então a gente vai evidenciar aqui o que aconteceu lá em Ezequiel, assim, numa guerra, e todas essas guerras que aconteceram. Por exemplo, a Guerra dos 6 Dias, que a gente vai falar no outro vídeo, a Guerra dos 6 Dias foi evidenciada também lá em Salmo 83. Salmo 83 fala de as nações que fazem uma confederação aliada nessa confederação árabe para atacar Israel. Então você vê que já desde os primórdios Israel vem sendo atacado. E depois de 1948, quando a nação de Israel voltou para a sua pátria, cumprindo a profecia que eles voltariam das terras distantes novamente para a sua pátria, foi feito nos anos seguintes vários ataques a Israel. E culminou também na grande guerra, a Guerra dos 6 Dias, onde Israel, descrito lá no Salmo 83, teria vitória sobre os seus inimigos, como realmente teve, em 6 dias, né? Você vê que é tão perfeito que no 7º dia teve o repouso. No 7º dia, que é o dia de Deus. É maravilhoso o cuidado de Deus a favor do seu povo, tanto o Israel literal como o Israel espiritual. Tá certo? Então vamos ver aqui, abrindo aqui a Bíblia aqui, no livro de Ezequiel, capítulo 38, né, diz: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Então você vê que ele identifica o povo que vem contra Israel com Gog e Magog, chefe de Meseque e Tubal, ou seja, como um líder, né? Um líder religioso e um líder de nação. Ou seja, pode se evidenciar também com os líderes hoje, que possivelmente atacam Israel. É evidenciado, é evidenciado. E com o último líder, que é o último grande anticristo, que ele enganará Israel no final da grande tribulação. Tá? Ele enganará o mundo todo, né? E enganará principalmente Israel, que eles vão achar que ele será o Messias, que os judeus ortodoxos ainda estão esperando. Eles não acreditam em Jesus Cristo como eu e você acredita. Eles acreditam que deve haver um Messias para libertar Israel, que eu creio pela profecia que é o último anticristo, a última encarnação do mal. Tá certo? E diz assim: diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. Ou seja, ele é um príncipe-chefe. Então a Bíblia diz que te farei voltar e porei as ordens nos teus queixos, te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, mandejando todas as espadas. Persas, aí ele fala aqui de outros povos, né? Também persas, etíopes e os Puti, que esse Puti também é identificado também como a Líbia, depois você vai ver aí no mapa. Todos com escudo e capacete. Gomé e todas as tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo, né? Eu vi que a guerra que está tendo agora entre Rússia, né, e a Ucrânia, do norte à Rússia, né, ao norte à Rússia. Então há um possível aí apreensão, né, do povo de Israel acerca disso, acerca dessa questão de um novo conflito que surgir, que dessa guerra surgiria também uma guerra com Israel, né, com vários outros povos, uma confederação árabe novamente atacar Israel. Só que o Senhor no final dá o livramento, como diz aqui a palavra de Deus, tá certo? E aqui está muito evidenciado também para o tempo do fim e também para a grande tribulação, onde acontecerá a guerra de Armagedon, onde aí muitos do povo de Israel se rebelam contra o anticristo no final, e ali acontecerá aquela grande guerra, que eles aí não vão crer mais no anticristo como Messias e vão crer no Cristo verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Aí no final o Senhor Jesus Cristo volta para libertar
todo o seu povo, tanto Israel como nação, mas que eles, no final, como diz a profecia de Romanos capítulo 11, tá certo? A videira verdadeira, ela voltará, a videira verdadeira. Quanto mais essa videira é evidenciada. Então, há uma profecia final para o povo de Israel, para eles voltarem ao primeiro amor, aceitarem verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo como o único legítimo Salvador, tornando-se assim um Israel espiritual junto com os gentios, né? Eu e você que já aceitamos a Jesus Cristo como o único legítimo Salvador. Veja bem, aqui ele diz, verso 1: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti e fartei subir do extremo norte. Te trarei os montes de Israel. Então você vê que a profecia fala que eles tentarão invadir o Monte Santo, a Terra Santa, né? E de uma certa forma já está invadida, né? A Terra Santa já está invadida, porque há milhares de pessoas lá para que haja um conflito final. A Bíblia diz: E com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda. Quando ele fala de arco, ele evidencia lá também daqueles 4 cavaleiros, né? Que um estava com um arco na mão e ali simbolizava o anticristo, né? Todos esses povos simbolizam anticristos e serão comandados pelo anticristo final que virá agora na grande tribulação. O apóstolo Paulo fala lá, segundo Tessalonicenses, que antes do Senhor Jesus Cristo voltar, é necessário que se manifeste o filho da perdição, o filho do pecado, que se assenta no trono de Deus, querendo ser o próprio Deus. Por isso que eles estão acelerando lá o trono, o templo, né, chamado de terceiro templo, para que eles comecem a sacrificar novamente o vírus, voltando à época da lei, o que é proibido pelo Senhor Jesus Cristo, né, porque ali já passou. A Bíblia diz: Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Aí ele fala aqui, né, no verso 6, E enviarei um fogo sobre Magog, entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Então o Senhor fará grande terremoto, o Senhor fará grandes purezas na natureza para defender o seu povo. Aqui evidencia muito também na questão lá do Apocalipse, quando cai as 7 pragas, tá certo? Onde ali Deus, ele abate o povo inimigo, mas o povo de Deus, mesmo ainda estando na terra, será protegido. Assim como Deus protegeu também o seu povo lá na terra do Egito, quando começou a cair as 10 pragas, da mesma forma, daqui um tempo no futuro, quando começar a cair as 7 pragas, Deus, quem estiver vivendo ainda na terra, Deus protegerá o seu povo eleito, aqueles que aceitarão Jesus como seu único legítimo Salvador, não de boca, mas de coração. Amém? Pela fé genuína e verdadeira. Glória a Deus. Então vamos aqui. Então, depois de toda essa guerra de Gog e Magog, porque é evidenciado todos aqueles que se voltam contra o povo de Deus e o povo de Israel, que aceitou a Jesus como muito legítimo Salvador, e aqueles que estão lá no território de Israel, porque ali é terra protegida, é terra profética, tá certo? Deus vai proteger eles, independente que eles aceitem, que tem uma parte que não aceitou ainda Jesus, que o apóstolo Paulo diz, né? De fato, aqueles que são de Israel, de fato, não são todos israelitas, mas em Isaac será chamada a tua descendência, né? Está lá no livro de Romanos. Então nós vamos ver aqui agora, lá no livro de Ezequiel, mostra uma profecia para Israel literal, né? Para a nação de Israel agora, do tempo do fim, para a grande tribulação. Aqui no livro do Apocalipse, capítulo 20, é necessário entender, quando fala de Gog e Magog, que aqui Jesus já veio, já arrebatou a sua igreja, já teve a ceia do Senhor, já teve aquela ceia das mortes dos ímpios, né? Já teve a ceia do Senhor, de nós se assentaremos com Abraão, Isaac, Jacó, né? Já teve as bodas do Cordeiro, que é o casamento do esposo da esposa, né? Do noivo e da noiva, de Jesus e a sua igreja. E agora Jesus volta novamente, não mais com Jerusalém terrena, mas agora com Jerusalém espiritual, Jerusalém celestial. É necessário que nós entendamos isso. Se nós não fizermos essa separação do Israel literal para o Israel espiritual, fica muito difícil entender a profecia. Então é preciso que se entenda dessa forma para que nós possamos entender a fase profética. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 7 diz: E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Porque muitas pessoas entendem que os 1000 anos é literal na Terra, não é. Se você for olhar, eu tenho um estudo no meu canal do YouTube, depois você vai lá, falando acerca dos principais temas do Apocalipse. E lá tem um tema falando sobre o milênio. Vai lá e assista, tá certo? Vou deixar a descrição aqui no vídeo, tá bom? Para que você acesse rapidamente. Então, por quê? Porque ele fala que 1000 anos é como um dia para o Senhor, e um dia é como 1000 anos. Então, ali ele fala de um tempo eterno. O que é um tempo eterno? É um tempo que não
você vê passar o tempo, ou seja, é um tempo eterno. Você não conta um dia, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar em 1000, não. É um tempo eterno, é uma eternidade de tempo, é uma fase de tempo para Deus. Até ele poder fazer o quê? As bodas do Cordeiro, o casamento da igreja, a ceia do Senhor, porque ele prometeu que ele não cearia novamente até que ele venha. Aí ele vem e cumpre a promessa no céu, no mundo espiritual, depois ele volta novamente com a sua igreja para o plano. Na questão todos os salvos nos seus corpos ressurretos, a semelhança do corpo de Cristo, para poder ele o quê? Trazer o juízo final. É preciso que nós entendamos todas essas fases de tempo. Depois você vai lá que eu também tenho um estudo sobre o juízo final. A Bíblia diz aqui, ó: acabando-se os 1000 anos, sairá e enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar-se à batalha. Então esse Gog e Magog aqui que ele fala, já não é mais só aquelas nações específicas, aquela confederação árabe que ataca Israel. Você vê que na Guerra dos 6 Dias foi quantos países? Foram 4 países que atacaram diretamente e apoiados por mais 6 países. Então foram ao todo 10 países. Ou seja, se a gente for evidenciar isso aí, lá no Salmo 83, que fala daquelas nações antigas, os ismaelitas, os filhos de Adom e etc., ali são descendentes deles, tá certo? Que atacaram novamente Israel nas nações de hoje. Então a gente vê o seguinte, quando ele traz para Apocalipse capítulo 20, que fala de Gog e Magog, já em Apocalipse capítulo 20, ele ajunta todas as nações ímpias, todas aquelas nações, independente de ter atacado Israel ou não, mas que não aceitaram a Jesus como o único legítimo Salvador, e o seu nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro, o que é que ele vai fazer? Ele faz ali, ele mostra ali uma grande confederação de perdidos. A Bíblia diz que o número é como a areia do mar, para se ajuntar em uma batalha, na última e grande batalha, se ajuntando a besta, que é o anticristo, a Satanás, né? O falso profeta, que são as religiões que apoiaram o anticristo, tá certo? E ali vão tentar invadir a cidade santa. A Bíblia diz, ó, e subiram sobre a largura da terra, ou seja, em toda a terra, em todo o globo terrestre, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu o fogo do céu e os devorou. Então a Bíblia diz aqui, ó, que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Quem é o originador de todo o pecado do mal? É o diabo, é Satanás, o acusador, tá certo? Então ali ele controlou o anticristo, através de uma pessoa encarnada, ele controla o anticristo. Ali ele controla, que o anticristo é a besta, é o poder confederado, né? Aí tem também o falso profeta, que são os ministros da injustiça, do qual Paulo fala, né? Os ministros de injustiça. E faz uma confederação do mal para a última ataque a Jerusalém. Só que agora vão atacar a Jerusalém celestial, que de Deus desce do céu, para ser implantado no novo céu e na nova terra. Só que ela não desce total ainda. Por quê? Porque a terra está ainda contaminada pelo pecado. Só quando o fogo purificador purificar toda a terra. A Bíblia diz, né, que aqui, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, né? E depois você dá continuidade aí lendo todo o capítulo para que você possa ler na questão contextual tudo que foi dito, tá certo? Então, meus amados, é isso. Gog e Magog. Gog e Magog, fazendo um resumo geral, são todos os povos que são contra o povo de Deus. O povo de Deus em geral, seja Israel física, seja Israel espiritual. Todos aqueles que não aceitam a verdade da palavra de Deus, né? Todos aqueles que não aceitam, principalmente a Jesus como seu último e legítimo Salvador, Deus é cognominado de Gog e Magog. Pode ser qualquer nação, pode ser o Egito, pode ser a Líbia, pode ser a Rússia, pode ser, não sei, qual a nação, pode ser a Coreia do Norte, qual a nação que for contra Deus, não aceitando a Jesus, Deus chama de Gog e Magog. Tá certo? Então isso é o que é Gog e Magog. Isso é curiosidade bíblica que eu trouxe para você aqui no nosso estudo, mais um estudo bíblico da palavra de Deus, mais uma curiosidade bíblica, porque eu vi muitas pessoas falando e eu resolvi fazer aqui esse estudo no nosso canal para nós entendermos. Desculpa eu ter falado rápido, porque eu fiz o vídeo aqui um pouco rápido, não deu para a gente olhar mais detalhes, mas depois, de acordo com os comentários pedidos, eu vou fazer um estudo mais detalhado sobre isso. Amém? Graça e paz, espero que você tenha entendido. Curta, compartilhe a nossa publicação, nosso estudo aqui no canal Sérgio Oliveira, temas bíblicos. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, no Quai,
também no Facebook, e principalmente também no YouTube. E dê essa força lá no YouTube para que a gente possa mandar os vídeos para mais e mais pessoas, para divulgar a verdade da palavra de Deus. Eu sou o irmão Sérgio Oliveira, graça e paz, e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.